Domingo passado, pela manhã e à noite, nós começamos uma série de apenas 3 mensagens, falando sobre, em alusão a esse período em que nós estamos de festejos juninos, que a melhor maneira de entender direitinho como nós podemos abordar questões e nos relacionar com questões culturais, por exemplo, da nossa região, como essas festas juninas, em alusão a João e a Pedro, chamados São João e São Pedro, é deixar que eles mesmos falem. São 2 personagens bíblicos, apóstolos de Jesus Cristo. Na verdade, o segundo, que eu vou falar sobre ele hoje, Pedro, porque João era o seu antecessor, o seu precursor. De modo que essa série, que tem como título Que Falem os Santos, termina hoje, e eu farei em 2 momentos, pela manhã aqui e à noite em altiplano, quando eu ministrarei a palavra de Deus lá. E o nosso objetivo é simples, é deixar que o próprio Pedro, no caso de hoje, fale, assim como João falou domingo passado, quando, reconhecendo que Jesus Cristo era maior do que ele, disse: olha, eu sou apenas a voz que clama no deserto, eu sou o cumprimento de profecia, eu tenho uma missão, mas eu não sou o Cristo, eu aponto para o Cristo. E a aplicação das mensagens do domingo passado ficaram claras, eu espero que você tenha lembrado delas durante a semana. É que assim como João Batista, você também é alguém que aponta para Cristo, que demonstra para as pessoas que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E que, portanto, tanto em relação a João Batista como em relação a você, todos devem olhar para mim e para você, e para todos nós, como verdadeiros anunciadores e proclamadores de Cristo. Quando nós olhamos para Pedro, hoje, nesse texto particularmente de Mateus, capítulo 16, 13 a 20, nós iremos ver talvez um dos pontos mais altos do relacionamento de Jesus com Pedro. A gente tem um momento muito triste desse relacionamento, que é quando Pedro nega a Jesus, e todos lembram da negação de Pedro a Jesus, assim como lembram de Davi pecando com Batseba, assim como lembram de Judas traindo Jesus. Mas eu gostaria de hoje dizer que o ponto alto da história de Pedro com Jesus é justamente esse texto de Mateus, capítulo 16, que eu leio agora para os irmãos. Eu peço que os irmãos acompanhem. Mateus 16, 13 a 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que a ti revelaram, mas meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e então advertiu os discípulos, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. E então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Que Deus abençoe sua palavra lida. Amém. Ore comigo nesse momento, meu irmão. Ó Deus amado e querido Pai, fala conosco, Senhor, na Tua palavra. Fala conosco, Senhor, para que possamos realmente aquietar o nosso coração diante de Ti e ouvir aquilo que Tu tens para falar conosco, porque certamente Tu tens muito a nos dizer nesta manhã. Que o nosso coração se aquiete, que a nossa atenção seja voltada para Ti e o nosso coração se dobre para Ti e se encha da Tua palavra nesta manhã. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Muitos equivocadamente imaginam que Jesus está com uma crise de identidade quando Ele pergunta: que dizem as pessoas que eu sou? E depois se vira para os seus discípulos e diz assim: e vós, quem dizeis que eu sou? Talvez porque as pessoas acabam refletindo sobre Jesus
as suas próprias crises de identidade, de entender quem são e para que estão aqui. Mas Jesus, de fato, não tinha nenhuma crise de identidade por trás dessas perguntas que ele fazia aos seus discípulos. Esse momento é um momento crucial do Evangelho de Mateus, em que Jesus vai para o lugar mais ao norte que ele já tinha ido e que haveria de ir. Nós estamos numa região que hoje está praticamente na fronteira com o Líbano, uma região em que o paganismo dominava. A cidade era chamada Cesareia de Filipe, porque Filipe, um dos 4 filhos de Herodes o Grande, depois que ele morreu, uma tetrarquia, ou seja, um governo de 4 filhos tomou conta daquela região, havia construído e embelezado aquela região para se tornar em homenagem a César Augusto, o imperador romano. Chama-se então Cesareia de Filipe, justamente porque é em homenagem a César e é feito por Filipe. Hoje conhecida como Bânias, é uma das 3 fontes que dão origem ao Rio Jordão. E ela é basicamente alimentada pelas neves que descem quando há o degelo do Hermon e das cadeias dos antilíbanos que estão ali separando Israel do Líbano. Na época de Jesus, aquela região era conhecida como uma região muito pagã, porque nas paredes de rocha, e se você colocar Bânias no Google, você vai ver várias fotos atuais, se encontrava vários nichos encravados nas rochas, onde pequenas estatuetas de deuses pagãos, como Astarote, Moloque, eram colocadas ali, e aquele lugar tinha se tornado lugar de adoração. Havia uma gruta enorme, onde passavam várias pessoas, de uma profundidade desconhecida na época, e que alguns diziam que era a boca do inferno, porque a tradição dizia que ali naquele lugar, a tradição mitológica daquelas religiões pagãs, que ali naquele lugar, Hades, o suposto deus da morte, o suposto deus das trevas, vinha dos subterrâneos do submundo e subia ali em busca de sacrifícios que lhe eram oferecidos pelos seus adoradores. Diz o texto paralelo a esse, de Marcos e de Lucas, que Jesus vai para aquela região para orar. Ele tem momentos como esse, várias vezes nos evangelhos, em que ele se retira das atividades muito grandes do ministério e com os seus discípulos ele resolve ter retiros espirituais. Jesus estava, portanto, no retiro espiritual, numa região muito improvável, num lugar muito improvável, que remetia a cultos pagãos, a deuses pagãos. O texto diz que Jesus, em dado momento, indo para os lados de Cesareia de Filipe, cerca de 37 quilômetros do lugar onde normalmente ele fazia sua base, que era Cafarnaum, ali ao lado, na beira do mar da Galileia, Jesus se vira em determinado momento e diz para os seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Observe que há uma diferença da pergunta que Jesus faz sobre o que os outros dizem dele e aquilo que os seus discípulos dizem dele. Quando ele se volta para os seus discípulos e pergunta a eles sobre qual era a opinião deles sobre Jesus, ele não pergunta quem diz vocês ser o Filho do Homem, mas quem diz vocês que eu sou. Essa diferença demonstra em outros momentos a consciência que Jesus tinha de que, ao mesmo tempo que ele estava pregando para grandes multidões, para as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele também estava formando um grupo de discípulos que depois ele enviaria como apóstolos. A estes, ele tinha uma intimidade maior e com estes ele nutria um relacionamento mais próximo, porque era um discipulado, uma mentoria espiritual que os prepararia no futuro para assumirem a igreja e fazerem a obra de Deus. Na primeira pergunta, quando Jesus diz assim: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele usa uma expressão que ele deu a si mesmo. Essa expressão, quem diz o homem ser o filho de, quem diz o povo ser o Filho do Homem, diz respeito a uma identidade que não era muito conhecida e cristalizada por parte do povo. Tanto é que as respostas deles são muito diferentes daquela essência de quem Jesus realmente era. O verso 14 diz que uns dizem que seria João Batista. Você recorda que no capítulo 14 anterior a esse, o próprio Herodes, quando ainda estava vivo, era assombrado pela ideia de que João Batista era a encarnação de Elias,
porque João Batista, àquela altura, já tinha morrido, sido decapitado, como eu falei domingo passado. O texto diz que outros diziam que ele era Jeremias, ou algum dos profetas. Todas essas respostas apontam na direção de um conhecimento muito superficial de Jesus, um conhecimento muito disperso, um conhecimento que não dava a devida saliência a quem Jesus era. Mas quando ele se vira e pergunta aos seus discípulos, agora no versículo 15, e vós, mas vós, quem dizeis que eu sou? Ali nós vamos começar a ver o que tinha significado já esse tempo de convivência com Jesus e os seus discípulos. Porque daquele conhecimento superficial, disperso, abstrato, entra em cena agora um conhecimento muito mais profundo, vivencial, que tem em Pedro o porta-voz da convicção, da confissão de fé, que era de todos aqueles 12 homens que eram seus discípulos. Diz o texto no verso 16, podem projetar, por favor, Felipe, as seguintes palavras: respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A chamada confissão petrina, porque veio de Pedro, é uma confissão que, na verdade, estabelece um divisor de águas na narrativa de Mateus. Quando você lê o Evangelho de Mateus, seus 28 capítulos, você percebe que a partir dali começa um trabalho intenso de Jesus para aprofundar esse discipulado dele com os seus discípulos. No capítulo seguinte, por exemplo, ele tem um momento de transfiguração. Nesse mesmo capítulo, logo depois, ele começa a predizer a sua morte e ressurreição e mostrar que os seus discípulos devem levar a sua cruz. É como se Jesus agora, diante daquela confissão e só esperando por aquela confissão, de repente chamasse toda a atenção, galvanizasse toda a atenção dos seus discípulos e dissesse: agora começa a reta final, em que eu vou preparar definitivamente vocês para serem meus discípulos, e mais do que isso, para serem meus apóstolos. De fato, a vida cristã é baseada naquilo que a gente confessa. A ideia de confissão é a ideia de uma declaração de convicção, uma profissão de fé, uma confissão de fé. É uma declaração visível, audível, externa, daquilo que a gente crê internamente. A palavra de Deus diz que se com o nosso coração crermos e com a nossa boca confessarmos, nós somos salvos. Porque, de fato, não adianta uma convicção supostamente interna, íntima, se isso não se expressar através de palavras, de gestos, de comportamentos, de expressões visíveis, porque o próprio Senhor Jesus diz que aquele que o negar diante dos homens, eu o negarei diante do Pai, porém aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Isso diz a respeito também à manifestação pública daquilo que nós cremos. Nos tempos de hoje, em que muitas pessoas desejam ser meio que agentes secretos de Jesus, sem nenhuma vinculação aparentemente formal ou institucional com igrejas visíveis como essa, com comunidades do povo de Deus, é muito bom lembrar que Jesus exigiu, provocou, motivou uma profissão de fé pública, que Pedro acaba expressando não apenas em nome dele, mas em nome de todos os seus apóstolos, de todos os seus discípulos. Veja o que é que Pedro diz, novamente no versículo 16. Ele diz assim: Tu és o Cristo, o Filho, o Deus vivo. A maneira como no grego isso é fraseado, dá nada mais, nada menos do que 4 artigos definidos o. Em português fica um pouco obscuro, mas é como se em grego dissesse assim: Tu és o Cristo, o Filho, o Deus, o vivo. É uma forma de construir a língua que quer enfatizar exclusividade, singularidade. Tu és o único, tu és exclusivamente, nenhum outro é. Só tu és o Cristo, só tu és o Filho de Deus, só tu és o Deus vivo. Nessas 3 afirmativas, Pedro estava professando a convicção cristológica mais profunda que distingue Cristo de tudo aquilo que a multidão pensava. Ele não era apenas um profeta, ele não era apenas Elias, ele não era apenas João Batista, ele não era apenas um homem. Ele era o Cristo, o ungido, o Messias, o enviado, o esperado, aquele
que é a própria encarnação do Filho de Deus e do Deus vivo. Essa confissão de fé de Pedro, identificando quem era Cristo, trouxe como consequência para Pedro uma identificação dele mesmo como discípulo de Cristo. E eis aqui a primeira verdade que eu gostaria que você aprendesse nessa manhã. É que você não tem a mínima possibilidade de saber realmente quem você é, saber realmente quem é você, qual é a sua identidade, como pessoa, como ser humano, se você não tiver uma plena convicção e percepção de quem é Cristo. Porque, como imagem e semelhança de Deus, você é aquilo que Deus o criou para ser. A identidade de Deus estabelece a sua identidade. Nesse texto fica claro, porque só depois que Cristo é reconhecido por Pedro e declarado por Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, veja que no verso 17, Jesus responde para ele, e tu és bem-aventurado, Simão Bar-Jonas, Simão filho de João, Simão filho de Jonas. Aqui nós estamos trocando identidades. Tu me reconheces como Cristo, o Filho do Deus vivo, e eu te reconheço como um homem bem-aventurado. A ideia de bem-aventurança é aquele que é insuflado pela aventura de Deus, pela graça de Deus, pelo bem-feito de Deus, pela benfeitoria de Deus, pelo olhar favorável de Deus, como eu falei domingo passado, pela graça e pela paz de Deus, que está debaixo do cuidado de Deus. Tu és isso, Pedro, porque tu me reconheces como Cristo, o Filho do Deus vivo, o que me leva então à conclusão que para que Pedro entendesse com ele todos os seus discípulos quem eles eram, eles precisavam primeiro entender quem é Jesus. Os nossos papéis e as nossas funções sociais, aquilo que nós temos, aquilo que nós fazemos, as nossas raízes e histórias humanas, as nossas origens, os nossos parentescos, os nossos sobrenomes, os nossos títulos, tudo, absolutamente tudo disso é passageiro. Elas dizem algo sobre nós, mas não dizem quem nós somos. O homem descobre quem realmente ele é a partir do momento que ele descobre como é a relação que Deus quer que ele tenha com o Criador. É Cristo que, identificado como o Cristo, o Filho do Deus vivo, é Jesus que estabelece para o homem quem o homem é. Razão porque, quando esta relação não fica tão clara, o homem se torna alguém confuso, perdido, com crise de identidade. E eu não falo apenas crise de identidade de gênero, em que alguém de repente descobre ser alguma coisa diferente do que a natureza o fez e o criou. Eu estou falando de uma identidade ou de uma crise de identidade ainda mais profunda. Não saber de onde vem, quem é e para onde vai, qual o sentido da vida, por que trabalhar, por que ter família, por que ter propósitos, sonhos, por que ter desejos, com que objetivo, com qual finalidade. Esse homem perdido do século 21 com o qual nós convivemos e muitas vezes somos também por ele contagiados, diz respeito a um distanciamento de Deus, que no caso aqui de Pedro, é estreitado por uma percepção espiritual que ele obtém da parte de Deus, que permite, em primeiro lugar, descobrir quem é Cristo. Sem Cristo, o homem não sabe quem é. Perceba que quando ele diz que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus responde para ele, e tu és bem-aventurado, Simão Bar-Jonas, a razão que Jesus diz da bem-aventurança de Pedro, veja aí no verso 17, é porque não foi carne nem sangue, ou seja, não foi percepção humana, não foi intuição humana, não foi dedução humana. Carne e sangue sempre são expressões na Bíblia referindo-se ao que é humano, ao que é transitório, ao que é terreno. Não foi isto que te disse quem eu sou, mas foi o meu Pai que está no céu quem a ti revelou. O homem, em segundo lugar, também não descobre quem Deus é, e consequentemente não descobre quem Jesus é, e consequentemente não descobre quem ele mesmo é, se Jesus não revelasse a ele.
E por quê? Porque não há um justo, não há um sequer, não há quem compreenda, não há quem busque a Deus. Paulo, pregando aos atenienses em Atos capítulo 17, quando vê aquele altar ao Deus desconhecido, aquele povo que era acentuadamente religioso e supersticioso, a ponto de criar um altar a um Deus que eles nem sabiam se existiria ou não, e na dúvida resolveram criar, Paulo diz assim para eles: olha, muitos de vocês estão tateando e tentando encontrar Deus, mas de fato vocês não conhecem se Deus não se revelar para vocês. O fundamento básico do conhecimento de Deus é que o homem não pode conhecer Deus se Deus não se revelar para ele. E veja então a sinuca de bico, me perdoe a expressão, porque é uma expressão antiga, talvez você não saiba. Veja a sinuca de bico que o homem está. Ele não pode saber quem ele é, se não souber quem Cristo é. E ele não saberá quem Cristo é buscando por si mesmo, porque ele só sabe quem Cristo é se Cristo se revelar para ele. Qualquer dúvida que você teria de que a salvação é exclusivamente um ato soberano de Deus, cai por terra agora. Porque como é que você pode saber quem você é, se quem você é depende de saber quem Cristo diz que você é, e você não sabe quem Cristo é se você não for e receber uma revelação dele, porque por si mesmo você não vai descobrir a Deus. Veja as inúmeras religiões que existem na terra. O que é que elas são? Tentativas de descobrir quem é Deus, quem é o homem, qual é a origem e a finalidade de todas as coisas. O termo religião, religar, é essa tentativa de baixo para cima de religar-se com um Criador que está perdido nas elucubrações humanas. Mas Deus se revela, porque apesar de ninguém jamais ver a Deus, ter visto a Deus, diz o texto de João capítulo 1, Deus revelou a si mesmo, e revelou através do seu Filho unigênito, que é a expressão exata do ser de Deus, em quem reside a plenitude da divindade de Deus, que é antes de todas as coisas, sem o qual nada haveria de ser criado, e apesar disso, se tornou carne e habitou entre nós, e por causa dele, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ao responder para Pedro, Simão Barjonas, não foi carne nem sangue que a ti revelaram, e tu és mais do que feliz por causa disso. Jesus também afirma, mas foi o meu Pai que está nos céus que te revelou. A bem-aventurança, a felicidade de Pedro era ter recebido a revelação de quem Jesus era. Isso diz muito em relação à busca da felicidade de uma geração que habita ao nosso redor e que talvez até mesmo esteja aqui no nosso meio e que você a representa em busca de uma felicidade em coisas, em pessoas, em realizações humanas, em coisas terrenas, esquecendo que não é possível você ter satisfação plena em absolutamente nada na vida, se primeiro a sua relação com Deus não for devidamente consertada, e ela só será consertada se a você for revelado que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu sei que esse discurso parece muito exclusivista para as épocas de hoje, né? Em que as pessoas tendem a relativizar a verdade, em que as pessoas tendem a dizer assim, não, mas Jesus é talvez um dos caminhos para essa felicidade. Quer dizer então que se você não tiver Jesus, você não é feliz? É exatamente isso que eu estou dizendo. Daí porque a afirmativa de Pedro é tão enfática, e na construção gramatical grega é tão enfática que usa vários artigos definidos para dizer é o, não é um qualquer, não é outro qualquer. Uns não dizem isso, outros não dizem aquilo. Vocês sabem, eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo. E você é bem-aventurado, Pedro, porque declarou isso, porque recebeu revelação de Deus. Diante disso, Pedro escuta também no versículo 18, e isso é algo que eu vou desenvolver um pouco mais à frente, hoje à noite lá em Altiplano. Não estou convidando para você ir, mas se você quer esta mensagem vai ter que ir. É que não apenas Pedro
conhece quem ele é, mas Pedro também vai conhecer agora qual é a missão que ele tem na terra. E dessa forma ele atende a segunda grande necessidade do homem. O homem não precisa apenas de identidade, ele precisa de senso de realização. Você já se sentiu inútil na vida? Algumas pessoas acham que o nome disso é tristeza, mas eu chamo isso de senso de inutilidade, tédio com a vida. O tédio é quando você, mesmo sendo uma pessoa muito ocupada, que acorda muito cedo, trabalha muito duro, cumpre todas as suas obrigações, tem uma agenda muito apertada, no final do dia você diz assim, para que tudo isso? Aquilo que Salomão disse em Eclesiastes é correr atrás do vento. E aí então Jesus diz para Pedro, olha, já que você me reconheceu, e porque você me reconheceu como Cristo, Filho do Deus vivo, e você agora sabe quem você é, tu és um bem-aventurado porque recebeste a revelação de Deus, deixa eu dizer mais, verso 18, também eu te digo, que tu és Pedro, e aí ele faz a famosa afirmativa sobre a inauguração da igreja no Novo Testamento, sem que com isso eu esteja dizendo que a igreja só exista no Novo Testamento, mas basicamente no Novo Testamento Jesus diz, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aqui Jesus ensina algo para Pedro que, irmãos, faz uma grande diferença para nós. Eu não estou querendo fazer uma leitura psicológica, emotiva do texto, mas eu entendo que esse texto tem uma função exegética, teológica, de expressar que Cristo ali estava estabelecendo que ele era a rocha sobre a qual, ele, não Pedro, ele, o próprio Cristo, era a rocha sobre a qual a igreja seria edificada. Eu entendo que o que ele está dizendo é que a cristologia baseia a eclesiologia. Eu poderia fazer aqui um sermão bem teológico mesmo, bem sistemático, não teria problema com isso. Mas entendo o que eu estou querendo dizer agora quando eu falo a seguinte afirmativa. O senso de utilidade que Pedro adquire quando entende que faz parte de algo maior do que ele, livra Pedro daquela sensação e do risco de achar que o mundo precisa gravitar ao redor dele. Como é que eu chego a essa conclusão? Quando Jesus escolhe os seus 12 apóstolos, uma das questões mais comuns entre eles é quem dentre nós é o maior. Lembra das vezes que eles se perguntam? Até a mãe de um deles, Tiago e João, chegou a pedir a Jesus em dado momento, Senhor, quando tu vieres com o teu reino, faz com que meu filho sente um do lado direito, outro do lado esquerdo. E Jesus aproveita a ocasião e diz assim, com a gente aqui é diferente, minha senhora. No reino de Deus, quem é o menor de todos é o que é maior. E quem quiser ser o maior de todos, que seja o primeiro a servir. Porque entre eles, normalmente, havia questionamento sobre quem era o maior. Paradoxalmente, é de um texto onde muitos, por interpretação equivocada, de afirmar que Pedro seria o primeiro papa, o primaz dentre os apóstolos, o primeiro dentre todos, aquele que todos deveriam ver como intermediário, o vigário de Cristo na terra, que Jesus, na verdade, está dizendo exatamente o oposto. Ele está dizendo assim, olha Pedro, tu és Pedro, mas tu fazes parte de algo muito maior, é que eu estou edificando a minha igreja, você faz parte dela, junto com esses outros 11 apóstolos, e outros tantos que haverão de crer, mas a vida não orbita ao seu redor. Pedro teria sim uma grande importância, praticamente os 8 primeiros capítulos, e até mesmo até o 10º capítulo do livro de Atos, narra acontecimentos em que Pedro está no centro das narrativas. Sem dúvida alguma, Pedro foi importante, inclusive no dia de Pentecostes, porque o primeiro sermão pregado por um apóstolo depois que Jesus morre e ressuscita e é assunto aos céus, na descida do Espírito Santo, é por intermédio de Pedro, e 3.000 pessoas se convertem. E todas as narrativas mostram Pedro e João curando o coxo, Pedro e João pregando o Evangelho, abrindo a porta dos gentios com a pregação do Evangelho e tudo mais. Porém, diferentemente de muitos que tentaram fazer de Pedro primaz, Jesus está dizendo o contrário.
A minha igreja edifico eu sobre eu mesmo, que sou a rocha. E os inúmeros textos da Bíblia demonstram que Cristo é a rocha. Ele é a pedra angular. A ideia por trás aqui é a ideia de um grande rochedo sobre o qual você coloca alicerces, mas que dão a segurança para o alicerce ser o rochedo, o fundamento de todas as coisas. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 2, verso 20, diz que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, mas a Cristo é a rocha, a pedra angular. Então, ao invés de dizer de Pedro que ele é maior do que os outros, Jesus está dizendo exatamente o contrário. Tu és bem-aventurado e pela graça tu conheceste a revelação de quem eu sou. Mas eu quero dizer para você, você faz parte de uma história que começa desde a antiga aliança, em que eu estou edificando a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você faz parte dela, tem parte importante, mas a vida não gira em torno de você mesmo. Sabe, irmãos, isso é tão importante porque junto com o senso de identidade, com o senso de realização, é preciso que a gente tenha o senso de comunidade. Igreja só é possível, fé cristã nutrida e saudável e frutífera só é possível se nós nos entendermos como corpo de Cristo, membros uns dos outros. Não existe a ideia de cristão freelancer, desigrejado, beija-flor que pinga aqui, pinga acolá, que não tem compromisso com a comunidade, que não se coloca debaixo da exortação dessa comunidade, do cuidado pastoral dessa comunidade, que não serve a essa comunidade, que não ama e é amado por essa comunidade. Igreja, que não é uma instituição humana, é o povo de Deus, o povo da aliança no Velho e no Novo Testamento. Jesus diz agora que ele edificaria e que Pedro faria parte dela, mas não como centro dessa igreja, como infelizmente o romanismo durante 2000 anos tem ensinado. Pedro não era a pedra sobre a qual Cristo edificaria a sua igreja. Pedro mesmo sabe disso, e aí eu lhe convido para a carta que ele mesmo escreveu, e por isso a mensagem é: deixem que os santos falem. Deixemos que Pedro mesmo diga isso. Abra sua Bíblia, por favor, na carta que Paulo escreve, na carta que Pedro escreve. 1 Pedro, capítulo 2, o título desse capítulo é: Os crentes são a casa espiritual de Deus. Pedro está escrevendo para as igrejas que estão na dispersão. Elas saíram perseguidas de vários lugares. E veja o próprio santo falando. O santo que não é santo porque intercede por nós. O santo que não é santo porque é melhor do que nós. O santo que é santo porque era pecador, foi salvo pela graça de Deus, se tornou santo porque foi separado por Deus. O São Pedro, que vai falar agora, fala as seguintes palavras para aquelas igrejas que estavam dispersas: olha, vocês se despojem de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas, de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, capítulo 2, verso 2, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele. Como é que ele chama Cristo? A pedra que vive. E mais, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem. E talvez no português não fique muito claro, mas é mais ou menos a expressão distinta que diz assim: ele é a pedra vivificadora, e vocês são as pedras vivificadas. Assim como ele é a luz do mundo, e vocês são a luz do mundo. Mas vocês são a luz do mundo porque ele é a luz do mundo. Vocês são pedras vivificadas porque ele é a pedra vivificadora. E aí ele diz: quem é esse
Senhor que vivifica, e quem é esse Senhor que é pedra vivificada, ou melhor, vivificadora? Ele diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificadas casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. E aí ele faz alusão ao Antigo Testamento. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram postos. E aí ele diz quem é esse povo chamado igreja. Que descrição maravilhosa. Ele diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de quê? De proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Ele é a rocha. E está dizendo para Pedro, cujo nome significava Cefas, rochinha, pedrinha. Olha, pedrinha, você faz parte de um edifício maior chamado igreja. O seu senso de identidade está em mim. O seu senso de utilidade está na missão. E o seu senso de comunhão está no fato de que você faz parte de um povo que não vai girar ao seu redor, que não vai sair dos 4 cantos da terra para prestar culto a você no Vaticano, mas que será o povo formado por pequenas pedras assentadas sobre a rocha que é Cristo. O santo falou, é ele quem diz quem ele é. Parte daquilo que Pedro recebe, e eu queria que você entendesse. Algumas vezes nos evangelhos, principalmente quando você vê Pedro tomando a frente dos seus discípulos, dos seus codiscípulos, não significa que ele é primaz sobre os outros, mas que ele é simplesmente, por temperamento e personalidade, impetuoso, impulsivo, falastrão, que conversa muito. E a história da transformação de Pedro é justamente a transformação de um homem que fala muito e faz pouco, para um homem que deixa de falar tanto e fazer muito mais para o Senhor. Não é porque ele era maior do que João, nem Tiago, nem os outros discípulos. Aqui ele aprende o senso de identidade, o senso de realização, de missão e o senso de comunhão na igreja de Cristo. E aí, por causa disso, Jesus disse que daria a ele e a todos aqueles que com ele também eram discípulos as chaves do céu. Quando diz no versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. Veja a construção: o que tu ligares agora na terra terá sido ligado na terra, porque já terá sido ligado no céu. Não é a ligação de Pedro que faz a ligação do céu, é a ligação do céu que faz a ligação de Pedro. E como é que Pedro liga pessoas no céu, e não somente ele, mas todos os seus discípulos, os discípulos de Jesus? Pela pregação do Evangelho. Quando nós pregamos, nós abrimos a possibilidade de pessoas terem aquilo que nós já recebemos, que é o conhecimento da revelação de Deus, que Pedro aqui acaba professando. Você lembra que no início da mensagem eu falei que Jesus estava na região de Bânias, onde havia uma grande gruta profunda, que não sabia nem a profundidade, e que os pagãos diziam que de lá Hades subia do reino dos mortos para receber os sacrifícios que lhe eram oferecidos.
Quando você vê a palavra de Deus como uma unidade, como a revelação de Deus de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, você se surpreende como ela tem uma unidade perfeita. E agora eu lhe convido para o penúltimo capítulo da Bíblia, no livro de Apocalipse. Imagine aqueles discípulos ouvindo Jesus pregar diante de uma gruta onde todos diziam que Hades vinha das trevas para receber os sacrifícios, alguns dos quais humanos. Moloque era um dos deuses daquele panteão que recebia crianças como sacrifícios. Aí agora, um desses discípulos, João, não o Batista, o apóstolo, irmão de Tiago, está agora na ilha de Patmos e recebe uma revelação que nós conhecemos como Apocalipse. E quando chega no final dele, no capítulo 20, depois nós chegaremos no penúltimo, uma das últimas visões de João é, verso 1, então vi descer do céu um anjo, e tinha na mão a chave do abismo, e uma grande correnteza, ou uma grande corrente, desculpe. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos e lançou-o no abismo. Fechou e pôs sobre ele um selo, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos, e depois disso é necessário que ele seja solto pouco tempo. Você vê um anjo com uma chave do abismo, e aí no capítulo 21, Apocalipse 1, verso 18. Obrigado, Davi. Quando Jesus se apresenta exatamente a João no início da revelação do Apocalipse, ele diz: não temas, verso 17, capítulo 1, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. E aí ele faz a afirmativa: e tenho as chaves da morte e do inferno. Aquelas mesmas chaves que ele usa para prender a antiga serpente Satanás. Imagine para os apóstolos que estavam ali ouvindo aquela história, vendo aquela grande gruta onde se dizia que havia um caminho aberto do inferno, do lugar das trevas, do lugar dos mortos, para receber a adoração dos vivos naquele lugar. E Jesus diz para Pedro e para os seus discípulos: eu vos darei chaves que fecharão as portas do inferno, que não prevalecerão contra a minha igreja, mas abrirão as portas do reino dos céus pela pregação do Evangelho. Tudo isso só era possível que aquele homem tivesse ouvido, Pedro e os seus colegas apóstolos, porque ele havia compreendido o seu senso de identidade, quem ele era, a partir de quem Jesus era, que ele havia compreendido o seu senso de utilidade e de missão, quando Jesus disse para ele por que ele tinha recebido aquela revelação e para que ele tinha recebido a revelação. Edificarei a minha igreja, tu fazes parte dela, tu tens um senso de comunidade com o meu povo, e eu te darei as chaves, para que quando tu abrires, terá sido aberto, e quando tu fechares, terá sido fechado. Quando no início da mensagem de domingo passado pela manhã eu falava sobre deixar que os santos falem, eu sei que alguns irmãos estranharam a expressão, mas eu disse naquela ocasião e repeti antes de iniciar a mensagem, que a melhor forma de desmistificar e corrigir o erro de alguém que diz sobre João ou sobre Pedro quem ele não é, e assim fazê-los receber a adoração, o louvor e a homenagem que eles não têm direito de receber, é deixar que eles falem. Domingo passado, João falou, apontou para Cristo e disse: tu és o Cristo, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hoje Pedro falou, apontou para Cristo e disse assim: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Ora, se os próprios santos, que não são santos porque são impecáveis, mas porque foram separados por Deus, assim como você e eu,
apontam para Cristo, dizendo que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, a pergunta que eu lhes faço é: o que cabe a nós, santificados em Cristo, se não fazer a mesma coisa que João fez e a mesma coisa que Pedro fez? Se assim fizermos, irmãos, seremos tão santos como João e seremos tão santos como Pedro, porque de fato já somos, porque já fomos separados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Que Deus edifique a sua palavra no seu coração, que você olhe para Cristo e aponte para Cristo. Como eu falei numa pequena postagem ontem na rede social, conheça mais, conviva mais e faça-o mais conhecido. É disso que se trata a vida cristã. Que Deus nos abençoe. Amém.